Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e estou a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. Estamos a queimar os últimos cartuchos de 2023, um ano que ficou marcado pela inflação, que ainda que em abrandamento continuou a aumentar o custo de vida dos portugueses. Os bancos centrais tomaram medidas, subindo as taxas de juros para patamares historicamente elevados, beneficiando da margem financeira dos bancos. E é precisamente com a notícia da inflação de dezembro que começamos o último episódio curto do Economia Dia a Dia de 2023. A taxa de inflação abrandou para 1,4% em dezembro, o que resulta numa média anual de 4,3%, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística. Se compararmos estes 4,3% de média anual com o do ano passado, conseguimos notar uma grande diminuição, já que em 2022 a média de inflação foi de 7,8%, no ano em que a taxa chegou a alcançar recordes de 2 dígitos. Segundo o INE, o principal contributo para esta desaceleração provém do comportamento dos preços dos produtos alimentares. Mas prepare-se, há alimentos que vão subir 10% já em janeiro, como o Expresso conta esta sexta-feira na sua manchete. 2023, o ano das guerras. A guerra da Ucrânia, que parece não ter fim à vista, e a continuação do conflito no Médio Oriente entre Israel e Hamas são tensões que fazem tremer a economia, tal como os desastres naturais que têm ocorrido no planeta Terra. Mas 2023 foi também o ano das contas públicas certas em Portugal, quando foi apresentado pela segunda vez desde o início da democracia um excedente orçamental pelo Governo. Governo esse que acaba por cair depois da demissão do Primeiro-Ministro António Costa. A expansão do aeroporto de Lisboa continua sem uma decisão e o ano teve momentos críticos para grandes empresas como a TAP e a Altice, sendo também marcado pelo colapso do primeiro unicórnio português, a Farfetch. Continuamos com uma crise na habitação e problemas no setor do ensino e da saúde, mas no turismo a atividade voltou a crescer. Nas finanças pessoais, a corrida aos certificados de aforro perdeu fogo com a subida mais recente dos juros dos depósitos dos bancos. Podemos ainda relembrar que o investimento em startups recuou e a Web Summit perdeu algum do seu brilho e dos participantes em resultado de declarações do antigo CEO sobre a guerra no Médio Oriente. Cristiano Ronaldo tornou-se acionista da Cofina e no grupo Global Media vive-se uma enorme crise que tem atrasado salários e levará ao corte de boa parte dos trabalhadores. A Efacec foi vendida à alemã Mutares e foi lançada a privatização da TAP. É o ano 2023. Amanhã, no episódio longo do Economia Dia a Dia, falamos dos aumentos dos preços que nos esperam em 2024. Até lá, convido a ouvir o podcast Manual de Sobrevivência da jornalista Irina Shef, que grava diretamente de Kiev. Para que é que os ucranianos precisam do teatro em tempo de guerra? É a pergunta que nos remete para o 4º episódio do podcast narrativo dedicado ao dia-a-dia de um país em guerra. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros@express.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.